Olá, pessoal. Boa noite. Dentro da nossa série de lives de Dia das Mães do Escolha Ser Feliz, hoje quem vai conversar conosco é o Luiz Maganhoto. O Luiz travou uma verdadeira batalha para conseguir adotar, junto com o seu companheiro Daniel Casagrande, a Antonella e o Lorenzo. Eles deram entrada nos papéis pela primeira vez em 2012. Foi uma batalha realmente linda e hoje ele vem para contar para gente, desmistificar um pouco a questão da adoção, trazer uma série de informações nesse sentido e contar como a adoção dos dois filhos trouxeram uma alegria sem tamanho para a vida dele e, segundo ele mesmo, os dois tornaram a vida dele completa. O Luiz já está aqui, aguardando para entrar. Eu já vou... São dele aqui. Ele já vai entrar. Deu certo. Oi, Oi, pessoal. Lu! Tudo bem com vocês? Muito boa Boa noite! noite. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Indo, né? Dentro do possível. Bem, bem confinado. Queria dar boa noite a vocês, agradecer o convite seu, Melissa. E eu acho muito importante poder dividir toda essa experiência que a gente teve com as pessoas que estão assistindo, com você, porque, no fundo, para nós é um orgulho, né? A gente está dividindo isso porque o nosso case foi um case de sucesso. E eu sempre falo assim, Graças a eu Deus. adoro falar sobre isso e explicar, porque às vezes as pessoas estão tentando iniciar um processo de adoção, estão em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, como que eu devo proceder? Vai que você vai ser muito feliz e eu estou aqui para ajudar a tomar essa decisão e esclarecer todas as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos participantes que porventura venham a ter. Lu, a gente que te agradece muito pela tua participação, né? Por você realmente ter topado abrir a tua história, que é linda, repleta de emoções, mas de muitos desafios também pra gente. E realmente, assim, topar dividir com as pessoas que hoje têm dúvidas, porque foi o que você disse para mim, né? Realmente a adoção é você dar uma chance de transformação para a vida de uma criança. Com certeza, é a chance que você tem de reescrever a história dessa criança, né? Uma história que muitas vezes não foi nada feliz, né? Por questões de abandono, de abuso, de uma série de situações, e você resgatar essa vida, né? E conseguir reescrever uma nova história para essa criança, eu acho isso mágico, eu acho isso fabuloso, eu acho que é o dom que nós podemos ter de seres racionais, de poder dividir amor. É aquilo que eu falei para você. Duas coisas, existem inúmeras coisas que a gente pode dividir, mas duas coisas são essenciais. Uma é amor e outra é conhecimento, né? O Sem amor, dúvida. porque você vai multiplicar isso, você vai passar isso para as crianças e para as pessoas que estão ao teu lado. E conhecimento que, de repente, se eu tiver uma ideia boa, for dividir com você, você dizer assim, Luiz, e se você acrescentar isso, nós temos uma grande descoberta. Então, conhecimento e amor, nós não escondemos de ninguém, a gente manifesta, né? E Sem são dúvida. através disso que a gente consegue dividir mais, né? É trazer para você isso, né? É quanto mais a gente divide essas duas coisas, mais a gente multiplica, Mas, né? E realmente isso é bom para todos os envolvidos. e, Lu, vamos começar do começo, porque essa história é repleta de luta, repleta de determinação e repleta de amor. amor. Vocês realmente deram início a toda a documentação em 2012, né? Eu queria que a gente comentasse até de um pouquinho antes. Tá. Quando veio a decisão de queremos adotar duas crianças? Como foi? Como foi? Então, Daniel e eu estamos juntos desde 2000, né? Agora, dia 21 de abril, completou 20 anos que nós estamos juntos. Meus E, parabéns! então, na verdade, a história começou toda em 2008, mais ou menos, né? Nós ficamos 4 anos conversando sobre isso, né? A gente já tinha conversado a respeito de compartilhar a nossa vida com alguém, né? Com uma criança, mas tinha ficado meio que no ar.
E por que nós tomamos essa decisão? A gente já tinha conquistado muitas coisas na nossa vida. Nós tínhamos conquistado a nossa profissão, um lugar profissionalmente, já tínhamos conhecido boa parte do mundo, viajado por países, e nós começamos a pensar, né, para quem nós vamos deixar o nosso legado? Não estamos falando em coisas materiais, mas estamos falando em conhecimento. O que eu aprendi de bom com os meus pais, com os meus avós, o Daniel com a família dele, para quem nós íamos deixar todo esse conhecimento? Né? Porque o conhecimento você divide. Não seria justo morrer com a gente. Vamos passar isso para frente. Então, nós começamos a conversar mais ou menos em 2008. Nos 2 primeiros anos, eu queria muito, e o Daniel ficou meio dividido. Aí, nos outros 2 anos seguintes, ele queria muito e eu fiquei muito dividido. Aí, nós fizemos, em março de 2012, nós fizemos uma viagem para a Tailândia. Até conseguir pesquisar. Eu lembro disso. Lembro disso. E lá é um lugar mágico e tal. Então, a gente conseguiu visualizar muita coisa boa, se espiritualizar de uma forma muito grande. E quando nós voltamos, foi em março de 2012, nós terminamos essa viagem, nós voltamos para o Brasil. E nós dois, em comum acordo, assim, foi uma coisa assim, espontânea, assim, vamos adotar? Vamos. E eu, em 10 dias, eu reuni toda a documentação que a Vara da Infância precisa, e no dia 4 de abril de 2012, nós demos entrada na Vara da Infância e Juventude, que era ainda lá onde era a antiga Badestado, agora ela já está aqui na Rua da Glória, né, que tá mais... E nós entramos com a documentação. Nós fizemos durante esse percurso, né? A gente estudou bastante a Vara da Infância, e eu acho que a Justiça da Vara da Infância de menor é muito competente aqui em Curitiba, eles são muito corretos, demais, até porque lidam com vidas, tanto de um lado, né, quanto das crianças, principalmente das crianças, que para eles o bem-estar é o da criança, né? O nosso é um complemento. Então, nós conversamos... Eles são muito cautelosos com isso, muito responsáveis. Muito responsáveis. Os juízes daqui são espetaculares. E nós conseguimos ser chamados. Logo na sequência, depois que você entra com a documentação, você tem uma audiência com uma psicóloga e você vai fazer um briefing do teu perfil. Né? Porque é muito importante eles conhecerem o perfil que você quer, porque o que for problema para você, vai ser problema para a criança. Entendeu? Então, eles entendem dessa forma. Então, você vai chegar lá e vai dizer, olha, eu quero uma criança do sexo feminino, de 0 a 5 anos, cor branca, preta, mulata, negra, enfim, índio, qualquer cor, né? E amarela, e que tem as seguintes características, né? Então, lá você enumera. Então, você pode dizer assim, eu quero uma criança que não venha de pais com problemas psicológicos, que não seja HIV positivo, que não tenha síndrome de Down, que tenha, enfim, N qualidades, que tenha problemas tratáveis de saúde, uma criança que os pais não tiveram sífilis. Então, você vai dar todo esse briefing. Terminado esse briefing, você traçou o teu perfil. Né? E dentro desse perfil, esse perfil fica arquivado, e logo na sequência você vai fazer um curso. Nesse curso, que é ministrado pela dona Alia Paulive, que ela é conjunta com a Secretaria, né, da Criança e do Adolescente, ela vai explicar tudo para você o que é uma adoção. Então, nesse meio tempo, que é um curso que dura mais ou menos um mês e pouquinho, toda quinta-feira, né? Acho que são 9 módulos. E esse também, as presenças nesse curso, consta como último documento para requisição da adoção. E ela vai explicar tudo para você. Então, realmente, ela coloca tudo, que a criança pode vir com problemas, se você vai aguentar, que, na verdade, então, ela te dá sabe, ela te coloca a parte de estar ciente do que você quer. Terminado esse curso, a juíza ajuda toda essa documentação e ela faz uma análise e emite o que nós chamamos de CNA, que é o Certificado Nacional de Adoção. Esse Certificado Nacional de Adoção cadastra, pode ser só em Curitiba, pode ser em Ponta Grossa, pode ser no Paraná inteiro. Você vai dizer as cidades que você quer que possivelmente venha uma criança para você. O importante é frisar é o seguinte, Melissa, todas as crianças que foram destituídas do pátrio poder dentro da cidade de Curitiba são para os pais pretendentes de Curitiba.
Existem exceções Eles são prioritários. prioritárias. Então, por exemplo, uma pessoa de São Paulo, ela só vai conseguir adotar uma criança de Curitiba se houver alguma, se ninguém mais quiser essa criança, ou, por exemplo, em casos de grupo de irmãos. Às vezes tem grupos de irmãos de 4, 5 irmãos, e o juiz, ele determina que todos tenham um lar. Às vezes o pai não pode ficar com os 5, mas eu posso ficar com 2, e em Ponta Grossa, que é uma cidade próxima, pode ficar com os demais os 3 demais. E esses casais, eles vão estar sempre em contato para que os irmãos não percam vínculo. Então, Consigam manter o contato. Uhum. dentro dessa entrada. Nós recebemos a nossa habilitação, o nosso Certificado Nacional de Adoção, no dia 27 de setembro de 2012, que, queira ou não, foi o dia que a nossa filha nasceu. Então, No mínimo, coincidência. era para ser, né? Então, eu sempre digo que coisas mágicas existem. E daí, no dia 27 de setembro, e foi no dia que ela nasceu. E nós ficamos aguardando. E no final do ano, quando estava assim, nesse mesmo ano de 2012, próximo ao Natal, em questões de dia 18, 19 de dezembro, eu consegui o e-mail de vários juízes, sabe? E passei um e-mail falando que nós estávamos habilitados, né? Porque a habilitação para você é como você ganhar a sua carteira de motorista. Você está apto a, né? Que nós estávamos habilitados, que nós somos um casal, um par homoafetivo, e que a gente tinha pretensões de adotar, que nós estamos cientes que as crianças da cidade são para os pais daquela cidade, mas caso existisse algum pai que não quisesse ficar com alguma criança daquela cidade, que nós estávamos dispostos a ficar. Muito bem, todos eles me responderam com a maior educação, extremamente polidos, né? Mas um em especial me respondeu assim. E eu tinha mandado para ele no final do e-mail para eles, eu mandei assim: olha, assim como nós estamos próximo ao Natal e as crianças esperam um presente, nós, adultos, esperamos um presente de Deus, que é um filho. E todos eles nos responderam. E um juiz em especial me respondeu assim: espero em breve ter boas notícias para vocês. Aguardem. Tá, isso foi dezembro, quando foi janeiro. Em fevereiro, nós tínhamos uma viagem marcada para Londres e para Barcelona, né? E era mais ou menos no final do mês. E lá pelo dia 10, eu recebi uma ligação da Vara da Infância, de Cascavel, dizendo assim, a psicóloga me ligou e falava assim: olha, o doutor Sérgio quer muito conversar com vocês. Eu me lembro que eu atendi na minha sala, daí eu desci correndo as escadas e falar para o Daniel, imagine, besteira tua, não é indicação, ele só quer conversar. Qual que é o problema? Eu falei, mas Daniel, existe o ProAjude, que é o processo que vem todo dentro da justiça, que tem todas as fotocópias dos documentos, carteira de identidade, CPF, fotos da família, tem tudo. Por que ele queria falar com a gente? Só pode ser indicação. Tá, então tá bom, compra uma passagem para lá. Aí nós compramos a passagem e fomos para Cascavel. Chegamos lá em Cascavel, ela conversou com a gente, nos chamou numa sala reservada, explicou todo o caso, dizendo que tinha uma menina que estava, uma criança, né, do sexo feminino, que estava habilitada para receber os pais, só que tinha um problema, né? Ela tinha um problema tratável. E daí a gente perguntou se era muito complicado, né? A gente não quis saber direto o que era. Sim, é muito complicado, porque ela precisa fazer uma cirurgia, e é uma cirurgia que a justiça, infelizmente, não pode arcar, porque é uma cirurgia muito alta, né? O custo elevado, e já tinham vindo 2 casais da Itália. Lu, falhou um pouquinho a tua ligação. Então, a tua conexão. Você já tinha um. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me escutar? Então, eu vou te desconectar e te conectar novamente. A gente parou no que tinham vindo já 2 casais da Itália. Pera aí. Deixa eu desconectar. Essas conexões não andam fáceis. Eu já vou conectar uma ganhota de novo.
Tá aqui novamente. Vamos ver se agora volta a conexão. Tá O ouvindo? Elu, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo bem? Voltou então. Perfeito. Uhum. Então, Paramos nos dois casais que tinham vindo da Itália. mais um casal que veio dos Estados Unidos e não quis ficar com ela. Então, eu perguntei assim, como vocês colocaram no cadastro de vocês que ela poderia ter problemas tratáveis, nós chamamos vocês. Só que lá em Cascavel é diferente de Curitiba. Lá eles não mostram a criança para você. Aqui em Curitiba você pode conhecer sem se identificar, é claro, para você saber a criança. Você tem que dizer se você quer ou não quer. É assim. Tá, daí o que, que aconteceu? Daí ela falou assim, olha, como a gente sabe que é um caso especial, que é uma criança especial, vocês podem levar toda a documentação em cópia para Curitiba e conversar com os médicos que vocês conhecem para balizar vocês, se vocês querem ou não querem. E eles nos deram uma pilha de material, né? E a gente ficou muito balançado, porque a gente queria muito, né? Naquela época ela tinha 1 aninho e 3 meses, e ela precisava fazer uma Um cirurgia muito... bebezinho. Um bebê. Tinha que fazer uma cirurgia muito grande, que é uma cirurgia de crânioestenose. Ela era uma bebê braquicefálica, ou seja, ela tinha as fendas da moleira toda fechada, elas estavam soldadas. Então não tinha como o cérebro crescer. Se desenvolver. E essa cirurgia, para ter êxito, para a pessoa não ter sequela, ela tem que ser feita até os 9 meses. Ela já estava com 1 ano e 3. Bom, a gente veio com todos esses documentos para cá e assim, a atenção altíssima, né? Ligado assim nos 220. Nós conversamos com alguns profissionais, levamos todos os exames, em especial uma cliente nossa, que ela é neuro de crianças, né? Neuropediatra, e nós levamos toda a documentação para lá. Eu não me esqueço, me lembro disso como se fosse hoje. Ela olhou toda a documentação, ela virou a cadeira, olhou para mim e para o Daniel e falou assim, o que, que vocês estão esperando? Vocês vão fazer a diferença na vida dessa menina. Nesse momento, assim, o mundo caiu, sabe? A gente, assim, pensei, isso? É isso. Daí isso foi numa Faz todo terça-feira, sentido. sabe? Foi assim, o mundo realmente abriu na nossa frente e falou assim, venha, minha filha, é você que a gente quer. Isso foi numa terça-feira de tarde, nós ligamos na quarta-feira de manhã, falamos com a psicóloga e falamos, a criança é nossa. Aí ela disse, venham para cá na sexta-feira para pegar a menina. Nós fomos sexta-feira, nós fomos na quinta-feira nós fomos para lá, pegamos um voo, e ela nos foi entregue na sexta-feira às 16 horas. Muito pequenininha, extremamente E frágil. vocês não tinham. É importante a gente ressaltar assim: vocês tomaram uma decisão como essa, né, de realmente salvar a vida de uma criança, porque foi o que você me disse, que ela corria um sério risco de não conseguir se desenvolver, até um risco de vida, se essa cirurgia não fosse feita. E vocês tomaram essa decisão linda, sem conhecer, vocês nunca tinham se visto, foram realmente acreditando no propósito de vida e acreditando que tudo ia dar certo. É lindo demais, Lu. E daí o que a gente fez? A gente tinha que levar uma muda de roupa, fralda, porque a criança tem que sair da instituição sem nada. A gente levou e ela veio vestida com a roupa que a gente trouxe. A gente pegou ela no colo e viu que realmente ela tinha que ser nossa filha. Nós tínhamos passagem para as 18 horas. Às 18 horas nós estávamos com ela no aeroporto e viemos embora. Chegamos em Curitiba às 10 horas da noite, que demorou muito a tramitação do voo, e desse dia em diante nós começamos a travar uma outra batalha, né? Que era da recuperação dela. Dela. Ela veio com uma indicação de um cirurgião para fazer essa cirurgia nela aqui, que era do Hospital Pequeno Príncipe. Marquei uma consulta com ele, fomos lá, mas realmente não era o profissional certo. Ele nos tratou muito indiferente, ele nem a examinou, ele ficou sentado na cadeira, ela ficou na maca, ele olhou de longe, sabe? Não mediu o perigo pálico, não fez nada. Aí voltamos para casa, eu falei assim, Deus há de nos ajudar, eu vou procurar e vou encontrar. Comecei a pesquisar, de repente achei o INC, que fica aqui 10 minutos da nossa casa. Instituto de Neurologia. E levamos aqui no Ecoville, né? Uhum.
Marcamos uma consulta com o Dr. Ricardo Ramina, que é o cirurgião-chefe, neurocirurgião. Ele nos atendeu muito bem, nos acolheu como se fossem filhos e falou assim: vocês precisam fazer essa cirurgia. Porque ela tinha comprometimentos no movimento, né? Ela não abria mais as mãos, elas estavam duras, ela não conseguia andar direito e a fala dela era toda trocada, porque já estava afetando a fala, né? E a parte dos movimentos. Daí, no dia 6 de abril, ela fez essa cirurgia. Foram 3 neurocirurgiões e 2 cirurgiões plásticos. Demorou 8 horas a cirurgia. Ela raspou a cabeça pela terceira vez e foi cortado de orelha a orelha, levantado o escalpo, tirado essa parte frontal, feito enxerto e ele abriu as fendas novamente. E ele teve o cuidado tão grande de fazer o corte em zigue-zague para que o cabelo dela crescesse normal. Que não aparecesse. Ia aparecer a carinha da felicidade, né? Te digo que em 15 dias ela era uma outra menina. Parece que ela tinha ressurgido como fênix das cinzas. E foi indo, foi se desenvolvendo, foi sendo cuidada e ela entrou para a escola, começou a aprender. Só que em um determinado momento nós vimos que ela não conseguia, algumas palavras ela não falava direito e ela sempre perguntava, principalmente de manhã: o que você falou? O que você falou? Aí nós levamos ela para um otorrino e fizemos todos os exames e ela só tem 50% da audição em cada ouvido. Só que não é um fruto da crânioestenose. Essa deve ter sido uma gripe muito forte, um sarampo que ela pegou, alguma coisa assim que se agravou. Que deixou o tímpano, ele criou uma fibrose, então ele não vibra. Então o problema dela não é no nervo auditivo, é funcional. Então ela vai fazer agora uma outra cirurgia, que ela vai fazer o implante coclear. Hoje ela usa o aparelho, mas ela vai fazer o implante dentro da calota, né? Que a gente ela ainda vai fazer essa cirurgia. Uhum. Ela usa o aparelho, ela está super bem. Só que atrapalha, porque prende no cabelo, às vezes ela deixa cair a pecinha. Então a gente vai fazer um implante nela. Hoje a Antonella está com 8 anos, é isso? 7 vai fazer 8 esse ano. Uhum. Setembro. Aí e agora faz uns 3 meses ela fez a cirurgia do estrabismo, né? Então que ela tinha também um problema no olho. Ela fez, ficou super bem. Então, assim, a vida é cheia de surpresas, né? E quem disse que seria fácil, né? E o que nós temos das crianças? A gente tem um amor incondicional. Aquilo que eu falei para você. Eles dois já sabem que eles foram adotados. Eles perguntam uma vez ou outra, porque criança assim, ela pergunta uma vez, esquece, ela pergunta uma vez, esquece, pergunta uma vez, esquece. Mas o importante é sempre trabalhar dentro da verdade. É lógico que a parte mais difícil, a gênese de tudo, a gente não conta. A gente conta assim que ela veio de uma mamãe especial, que amou ela por muito tempo, só que infelizmente não pôde ficar com ela. Então deu de presente para um anjo e esse anjo escolheu a gente para ser o pai dela. E eles lidam de boa com isso. E essa clareza é muito importante passar isso para as crianças, né? Porque tem muitos pais que acham que às vezes a criança não vai entender. Mas depois ela cresce e se ressente por não saber a verdade. Então, tratar de uma forma, né, cuidadosa, mas sempre trazer a verdade. Sim, você esconde as partes não boas e dá uma mascarada, mas elas têm que saber que elas não vieram de você, elas vieram para você. Né? Isso é muito importante, claro, trabalhar sempre a verdade para a criança. E eu vou entrar num dado curioso agora esses dias, né? Porque os dois me chamam de mãe, os dois. Isso eu ia te perguntar. Isso eu ia te perguntar. Como é a dinâmica em casa? A dinâmica em casa. Então, os dois me chamam de mãe. E o Daniel de papai Dani e eu de mamãe Lu. Os dois. No começo me incomodava muito, sabe? Eu ficava assim, não, mas eu não sou mamãe, eu sou papai. E ele, você é mamãe. Assim, filha, eu não sou mamãe, eu sou papai. Não, você é mamãe. Daí, passado um tempo, até conversei com os profissionais e eu falei assim, Luiz, se eles escolheram você como mãe, deixa.
eles não estão te prejudicando. É só o conceito Sim. deles. É que esses dias o Daniel brincou, nós saímos no tempo que a gente podia sair no shopping, né? A gente passando lá na Zara, ele viu umas camisolas, viu um sutiã, umas coisas, e falou assim, Lore, que tal um desse para a mamãe? Aí ele olhou bem para o Daniel, olhou bem para ele e falou assim, mas a minha mamãe não é menina, a minha mamãe é menino, ela pode usar. Para eles é tudo muito claro, sem dúvida. E o Daniel só dando risada, né? A minha mamãe é um menino, papai, não pode usar isso aqui, sabe? Então, assim, Não combina, definitivamente. Lu, e assim, uma coisa que eu queria muito perguntar para vocês, né? Vocês são um par homoafetivo. sim. Em alguma situação, vocês sofreram algum tipo de julgamento, algum tipo de preconceito? Como que foi todo esse processo da adoção? Porque aqui em Curitiba vocês foram, se não foram os primeiros, foram um dos primeiros, né? Isso eu realmente não me recordo, até vou pedir que você conte. A optar por adotar, né? Pela adoção. Como foi essa reação e como que vocês sentiram isso? Bom, Mel, é o seguinte, existem duas correntes, né? Como tudo aquilo que acontece na vida da gente. Claro, Aqueles que nos acolhem com muito carinho, e isso é uma coisa sincera, né? E existe aqueles que falam de você por trás. Então, nós temos uma lista do qual nós sabemos os nomes e sabemos quem falou e como falou. Porque as pessoas são boas nesse assunto também, tipo assim, não se aproxime de tal pessoa que falou isso de vocês. Eles não se aproxima. Teve muita gente que falou na ocasião assim, os viados estão se reinventando. A moda agora dos viados é ter filho. Se eles soubessem o quanto isso nos deu o que isso quer dizer? Né? e o peso da responsabilidade, eles jamais pronunciariam isso. Mas eu sempre assim, determinadas situações negativas alimentam a tua positividade. Então, quanto mais É a pessoas tua falam, força. mais me dá força, mais eu tenho força. E se eu pudesse, eu digo para você, eu teria 4, teria 5 crianças. Sabe? Eu queria ter uma família numerosa, porque eles se dão muito bem e a gente tem essa diversidade de ter esse amor incondicional das crianças. Porque, além de tudo, além de eles saberem que eles foram adotados e hoje são nossos filhos, eles expressam isso através do amor. Eles sabem disso. Eles sabem muito bem o que é ter uma família. Porque a Antonella, eu esqueci de falar esse detalhe, ela nasceu com 6 meses de gestação, com 600 gramas e 30 centímetros. Ela cabia numa caixa de sapato. Ela ficou 3 meses na UTI neonatal. Você sabe o que é isso? Ela entrou no dia 27 de setembro e saiu no dia 17 de dezembro. Ela foi o menino Jesus do presépio da instituição que ela estava, de tão pequenininha que ela era. Ela era muito pequena. Então eu digo assim, Um milagre ter sobrevivido. milagre. Se vocês soubessem o que uma criança dessa luta pela vida, porque ela já teve 2 rejeições. A primeira rejeição foi quando a mamãe disse, eu não quero você. Você está na minha barriga, mas eu não queria você, eu não quero. E quando nasceu, ou porque foi abortada, ou porque foi rejeitada da maternidade, ou porque foi entregue, disse, eu não posso ficar com você. Então você imagina a carga que uma criança traz de 2 rejeições, quando às vezes ela vai para um casal ou por um par, e esse casal devolve essa criança. Então a rejeição é 3 vezes. Então eu sempre digo, o que o Daniel e eu trabalhamos durante todo esse tempo, full time, é trabalhar a autoestima dos dois. Os dois têm uma autoestima elevadíssima. Eles não se abalam com nada. Eles sabem que eles foram adotados, que eles são felizes, que eles têm 2 pais, eles praticam esportes, eles fazem tudo que as outras crianças fazem, com algumas dificuldades em algumas coisas e com muita facilidade em outras. Sim, Então, isso, como toda criança. você estimular a autoestima. A criança tem que estar bem, ela tem que se sentir bem, ela tem que estar num ambiente legal, ela tem que ser amada, adorada pelos seus pais que aceitaram. Então, isso que é o importante. Eu sempre falo, a autoestima de uma criança é tudo. Pode ser ele filho biológico ou filho que veio através da adoção, né? Sem dúvida. Lu,
E assim, muitas das pessoas que estão aqui na live já contaram um pouquinho, né? Estão aqui elogiando a iniciativa de vocês, e muitas pessoas aqui já te conhecem. E sabem que até 2012, realmente você e o Dani não passavam aperto nenhum. E iam para lá, iam para cá, iam nas festas, nos eventos, viajavam. Realmente tinham uma vida muito repleta de emoções e de agito, né? Era uma vida muito dinâmica. E, de Muito. repente, realmente a gente veio para um outro lado que é totalmente diferente, que a maternidade nos impõe. Como foi para vocês essa adaptação? Eu digo para você que foi o seguinte, a gente o antes das crianças e o depois. Realmente, a gente tinha uma vida de É um divisor de águas. fotografia, mostra, viajava, saía lugares e isso, de repente, a gente começou a priorizar aquilo que é importante para o escritório, para o nosso lado profissional. Então, aquilo que eu digo para você, a gente deixou uma vida meio que fútil para ser uma vida útil, né? Útil para nós e útil para as crianças. Então, a gente deixou um pouco essa futilidade, porque isso você sabe que é efêmero, é passageiro, né? Muitos amigos Sim. nossos disseram na ocasião falaram assim para mim, vocês têm a vida que vocês querem, vocês fecham a casa e vão viajar para onde vocês querem, vocês podem ir para a balada, chegar de manhã, receber quem vocês querem na casa de vocês, vocês vão se incomodar com o filho dos outros, com problemas? Meu Deus, sabe? E essas pessoas hoje elas não fazem mais parte do nosso, do nosso amizades, porque realmente não tem a ver com a gente. E isso muda muito, até para as pessoas que estão entrando agora, que estão assistindo a nossa live, Acompanhando a pelo seguinte, gente. Uhum. o nosso círculo de amizade muda, né? É total diferente. Você passa a E não é fazer por parte. mais ou menos amor, é por momento de vida, é um momento de identificação. Muitas vezes você deixa alguém agora, mas vai encontrar dali a 10 anos, e ok, né? Mas nesse momento as prioridades são muito diferentes. Então, o nosso mundo era assim, eram profissionais da área da arquitetura, eram lojistas, eram profissionais da área que trabalhavam com produtos de arquitetura, tudo isso. De repente, a gente tem os pais do jardim de infância, as diretoras O da grupo escola, de mães. e você troca, então você não nada, e você vê um outro mundo diferente, que eu digo para você que é fascinante. É muito legal você ver assim, os pais interagindo com os filhos, de que maneira. Então, se às vezes você para assim, putz, eu não faria isso com meu filho. Ou assim, olha que coisa legal que ele está fazendo, vamos fazer igual, Daniel, vamos trazer essa ideia para nossa casa. Então, existe um mundo diferente. E eu digo assim, hoje a gente tem as atividades mais limitadas, mas, por exemplo, viagens e tudo a gente só faz com eles. Então a gente viajou para Cancún, levou eles, viajou para Disney, levou eles, viajamos para Miami, levamos eles. Então assim, tudo a gente faz hoje com eles, eles fazem parte da nossa vida. Sim, são a Assim, família de vocês. sabe, grudados assim. E isso é uma coisa muito boa, né? Esse perfil acaba mudando. E vamos voltar para a nossa história de novo. Você quer fazer Vamos alguma pergunta? voltar. Não, porque tem tanta curiosidade que se a gente vacila um pouco, a gente desvirtua. Nós tínhamos dado no nosso perfil um grupo de irmãos ou mais de uma criança. Então, como veio só a Antonella, a justiça nos devia mais uma criança. E a justiça não esquece. Ela é muito correta nisso. Passado um ano, nos ligaram aqui de Curitiba e falaram assim, olha, a doutora Lídia quer conversar com vocês, que ela quer fazer uma indicação. Aí nós fomos para a vara da infância, conversamos com ela nos expôs. Uma psicóloga, antes disso, fez uma avaliação nossa com a Antonella para ver como estava sendo tudo isso. E nós, o Lorenzo veio para nós com 1 ano e 7 dias. Ele só não passou a festa de aniversário de 1 ano com a gente porque o Ministério Público demorou a assinar os papéis porque eles estavam em férias e acabaram voltando, atrasou 15 dias. E nós recebemos o Lorenzo no dia 10 de junho de 2014. Foi isso, né? Foi. 2014, não, 2015. 2015. Ele nasceu em 11 de 2014. junho de 2015, é isso? 10 de junho. Uhum. 10 de junho de 2015, exatamente. Ele veio para a gente com 1 aninho e 7 dias. Aí foi uma surpresa, né? Porque daí nós fomos até a instituição e levamos a Antonella para conhecer, né? No primeiro Que dia. graça.
ela disse, nós perguntamos para ela assim, você quer um irmãozinho? Ela assim, eu quero, ele é tão fofinho. Que graça. Ela Então, tinha, ela tinha ela 3, 4 aninhos na época. por aí. Aí eu falei assim, filha, você vai cuidar dele? Ah, claro que eu vou, né? Toda amorosa. E nós conversamos com a doutora Lídia, é uma pessoa fantástica, uma juíza assim exemplar, e falamos, doutora Lídia, nós queremos. E ele veio para casa com a gente. O Lourenço também, nós passamos alguns perrengues com ele, porque a história dele é muito triste, muito triste. A história do início da vida dele. Anterior à chegada de vocês. A mamãe dele teve ele com 17 para 18 anos e faleceu 3 meses depois. E a gente sempre ora por Uma ele, barra. uma barra, porque se não fossem as mamães, nós não teríamos ele. E ele morreu 3 meses depois que ele nasceu. E ele veio com problema pulmonar gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Ele tinha asma, ele tinha bronquite, ele tinha tudo junto. Ele, assim, quando nós pegamos o Lourenço, a irmã Julita da instituição nos deu ele, pacotinho, e anexo, o pacotinho, veio a bomba de remédio que ele tinha que tomar Bombinha de enrolado. asma. A bomba, que é um remédio fortíssimo, né? E ele tomou esse remédio durante quase um ano. Então eu não me lembro agora como é que era o nome do remédio, mas era 250 miligramas. Eu me lembro que nós viajamos com ele para a Bahia e esquecemos isso aqui em Curitiba. Chegamos em Salvador, não existia 250 miligramas lá, só existia a 50. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é para quem está morrendo. 50 miligramas nem existe na Bahia, porque ninguém fica doente assim, de tão forte que era. Aí nós conseguimos tratar esse problema com uma pneumologista e em questão de 6 meses tiramos a medicação e ele não teve mais nada. Não obstante, um dia nós fomos na casa de uma amiga nossa, que é dermatologista, doutora Betina Sanson, e as crianças estavam brincando na sala. E ele levantou os braços para trás, e ela, que tem olhos de lince, ela olhou assim e falou, o que é aquilo que ele tem ali perto da virilha? Eu falei, é uma pinta. Ela disse, não, não é uma pinta. Ela foi lá dentro, pegou uma lupa e olhou, ela falou, isso aqui é um câncer. E era um câncer. Então, é um melanoma pré-câncer. Nós, em uma semana, fizemos toda a avaliação dele, médica, e em uma semana nós operamos. Então, ele teve um corte de mais ou menos uns 10 centímetros, por uns 4 centímetros de profundidade, de uma pintinha de 6 milímetros, para tirar toda aquela parte, né, que era um câncer. O redor, né? A margem de segurança, que chama. Então, hoje, até hoje, ele usa protetor, ele não pode se expor ao sol, ele tem algumas que a gente está monitorando, porque, na verdade, isso é uma coisa já gestacional, em origem do que a mamãe dele consumia durante o processo, né? Mas, enfim, não cabe a gente julgar aqui, cabe a gente tratar, né? Sim, sem dúvida. É um menino sadio, forte, inteligentíssimo, tem um QI acima da média, é impressionante a inteligência dele e a sensibilidade que ele tem com as coisas. Às vezes eu chego em casa, às vezes meio triste, aborrecido, com problemas que ele tem para resolver no escritório, ele diz assim, mamãe, você não está legal. O que aconteceu com você? Você quer conversar? 5 anos. Que graça. Então, você vê a maturidade. Ele, sábado e domingo a gente acorda um pouco mais tarde. E daí ele levanta, ele acorda um pouco mais cedo, ele fica na sala da TV, ele liga a televisão, ele sabe conectar a Netflix, ele pega os canais que é só para ele, e as coisas dele não incomoda ninguém, não chama, não reclama, não pede nada. Independente, ele é mais independente. Ele chega, daí eu levanto, faço café, já chamo ele já troca de roupa. Então ele é um menino, ele tem uma aura muito boa, sabe? Ele veio realmente para mudar. Extremamente diferente da Antonella. A Antonella é passional, chora, se emociona. Toda dodói. Tem menino, e ele fala assim, fica quieto, guria, por que você está chorando? Não precisa chorar. Irmãos. Ele é gêmeos, né? Então você sabe... Geminiano. Eu não estou aqui querendo fazer apologia a gêmeos de forma alguma, mas eles são ótimos. Passa a conversa em qualquer um.
Ele chega, quando ele quer uma coisa, ele fala assim, mas como você é charmosa? Você não quer namorar comigo? Que gracinha. E a gente sabe que eles trazem, existe aquela parte que vem com a genética, né? E existe aquilo que você pode não modelar, que você não modela um ser humano. Você mostra, você dá exemplos. Então, o Daniel e eu, assim, nós nos policiamos muito naquilo que nós vamos falar para as crianças, naquilo que nós conversamos entre nós, porque eles são radares, né? Eles captam e absorvem É tudo. impressionante. A sensibilidade é impressionante. Então, quando eu quero conversar com ele sobre algum assunto mais, ou quando eu discordo dele, eu fico quieto, ele fica calado, a gente conversa depois, para que eles não sintam essa insegurança, né? E isso é muito importante a gente passar para eles, né? Que você é seguro e que eles estão num lar que transmite segurança e passa amor para eles. E a gente sempre procura fazer esse tipo de atitude para que eles se sintam fortalecidos, né? Apoiados, né? Apoiados. Lu, assim, essa questão da adoção, eu ia te pedir só para você entrar um pouquinho mais nessa questão da conscientização que toda a equipe, né, que envolve a adoção, né, a equipe que prepara vocês, a equipe que faz todo o trabalho psicológico com os pais, a condução disso, porque eu imagino que existam muitos pais que eles tenham muitas dúvidas, e foi o que você disse, a pessoa muitas vezes é obrigada a pensar em coisas que ela nunca pensou, né? Então, você falar ali de um perfil de criança que eu gostaria. Não é só você dizer se quer loiro, morena, olho claro, olho escuro. Pelo menos foi o que você me contou do questionário que te fizeram, que você para pensar, repensar muitas coisas. Então, realmente, essa preocupação com os pais estarem realmente preparados na hora de tomar uma decisão intensa e irreversível como essa, né? É uma responsabilidade muito grande. Porque um filho está sempre. Então, assim, a justiça, a vara da infância, né, ele se baseia muito no ECA, no Estatuto da Criança e no Adolescente. Ele se preocupa muito em traçar o perfil. E existe um perfil investigativo muito grande, né? Existe, porque você tem que conversar com a psicóloga, ela vai fazer uma análise, são duas psicólogas, na verdade, em conjunto. E elas vão te questionando para ver se não entra em contradição. Porque realmente é uma investigação. Todo esse perfil é traçado para a juíza e a juíza vai traçar esse perfil no CNA, que é o Certificado Nacional de Adoção. Ela vai dizer, realmente, o par quer uma criança assim, 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 estão em dúvida nisso, mas eu estou dando aval para isso. Por quê? Porque o que for problema para você, vai ser problema para a criança. Então, por exemplo, se você pede uma criança branca, né? E por questões, não sei las quais, você aceita pegar uma criança de cor, isso vai ser problema para a criança depois. Porque você Vai não impactar vai. diretamente na vida dela, sim. Uhum. Nós soubemos de um caso que um casal foi exatamente assim: o casal adotou uma criança, eles pediram branca, a criança veio uma criança negra, eles aceitaram na ocasião, e hoje essa criança estuda fora porque eles não conseguem ficar perto da criança. Então, assim, o que for problema, Que tristeza, né? Que o que for tristeza. vai ser problema para a criança. Então, tem que estar bem resolvido. A justiça te dá todo o respaldo, inclusive nos primeiros dias de adaptação. Se você tiver dificuldade de adaptação, você vai até lá, conversa com a psicóloga, ela vem até você. Então, existe toda uma preocupação, porque o bem maior é a criança. E eu digo para vocês, às vezes a pessoa diz assim, porque a justiça demora, porque eu estou na fila já faz 10 anos e não vem uma criança, porque eu vou desistir, porque isso, por aquilo. Alto lá, entendeu? Às vezes o perfil que você traçou é muito difícil. Existem mães que pedem menina recém-nascida, de olhos azuis, que os pais não tenham tido nada, que não tenham tido doença, que a menina nasceu de 9 meses de gestação, com 3,5 kg de parto natural. Isso, gente, não existe. Sim. Você tem que desconstruir alguns ideais e alguns preconceitos, né? Num momento como esse, você desconstrói uma série de coisas. Sim, então é muito do perfil que você traça. Então, se você dá uma margem maior, uma idade maior, grupo de irmãos,
Nós, por exemplo, aceitávamos grupo de irmãos, aceitávamos mulato, negro, enfim, a gente deixou o nosso perfil muito aberto mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que as crianças que estão lá, elas têm problemas, né? E essas crianças, elas estão procurando uma família porque, além de elas quererem amor, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser curadas, né? De Sim. chagas, de dificuldades, de feridas abertas emocionalmente e fisicamente, né? Então a gente acolheu isso e para nós assim não fazia diferença nenhuma, entendendo? A gente queria era exercer a paternidade, né? E eu digo para vocês O assim, amor durante incondicional, como se vocês tivessem gerado um filho, vocês não sabem como ele vem, né? é, Vocês encararam da mesma forma. sabe, eu digo isso para você, foi bom você ter falado isso, Mel, porque assim, às vezes um par, um casal hétero tem um filho, né? E esse filho nasce perfeito. 3 meses depois, infelizmente, ele pega uma moléstia, pega uma doença, pega um câncer, você vai fazer o quê? Você vai jogar na lata do lixo? Você tem que resolver. Os nossos vieram Lógico. com problemas e nós resolvemos e agora eles estão bem. Então, é só encarar os problemas e a realidade de uma outra forma, olhar por um outro lado. Não imaginar que o mundo vai ser lindo, vai ser perfeito. Todos temos problemas. Eu e o Daniel, a gente tem, às vezes tem que levar 3 horas da manhã para Nossa Senhora das Vésperas, porque está com febre, está com diarreia. Meu Deus, o que será? Será que é o problema da canecinose? Estou com dor de cabeça. Mãe, o que eu faço? Então, assim, todos nós temos problemas, assim como você tem. Assim como você tem com o teu filho e muitos que estão nos ouvindo aqui. Só que você tem que encarar isso de uma outra forma, olhar com um olhar diferente. Se eles vão ser gratos para nós, eu não espero. Não espero nada disso. Eu estou fazendo a minha parte. Sim. O Sabe? resto é consequência. O resto é Certo? consequência. Eu não estou criando filho para ser meu enfermeiro, eu não estou criando filho para cuide de mim. Não estou, eu estou criando um filho para o mundo. Eu quis resgatar crianças para que a gente pudesse reescrever essa história, para que eles possam contar, olha, eu tive um começo de infância muito difícil quando eu nasci, mas eu fui criado por 2 pessoas que me fizeram ser essa pessoa que eu sou hoje. E se eu A conseguir, liderança pelo exemplo é o que eu sempre digo da paternidade e da maternidade. É a liderança pelo exemplo. e se eu conseguir fazer com que 2 crianças passem amor para mais 4, mais 6, eu completei minha missão, entendeu? É isso que eu quero, que o mundo melhore. Que o mundo melhore para o teu filho, para o filho do filho dele, para os filhos dos meus filhos, que Sim, tudo, entendeu? Essa é a nossa missão. Você educa uma criança para que melhore o mundo, para que as coisas aconteçam, não é verdade? E você, para com isso, você tem que estar certeza. preparado, você tem que analisar, antes de falar alguma coisa, pensar 2, 3 vezes, porque eles estão captando isso, né? E se você tem o teu emocional abalado, isso passa para a criança. É fácil? Não, não é fácil. Mas para isso você está treinando. E com isso, tanto o Daniel quanto eu estamos evoluindo também. Porque isso Claro, mudou. E mudou a sua também quando você foi mãe. Não mudou? Muito. Teus valores. totalmente. Totalmente. Da água pro vinho. Lu, dentro do que você está falando, eu não sei se você já pensou muito sobre isso, mas você veio de uma história totalmente desafiadora. Você, desde 2008, vem lutando, né? Até que em 2012 você deu entrada na papelada. E realmente vieram 2 crianças que são uma bênção na tua vida e que você realmente pode bater no peito com o máximo de orgulho, não para alertar ninguém ou para se autopromover, mas pelo teu orgulho pessoal e dizer que você salvou a vida dessas 2 crianças em todos os aspectos, desde o aspecto de amor, quanto no aspecto de saúde mesmo, na prática mesmo, você realmente salvou a vida delas. E eu queria saber como que você coloca a tua cabeça no travesseiro à noite para dormir e que lições elas te trouxeram. Primeiro, eu sempre digo para você que eu oro pelas mães deles, né? Sim, E segundo, eu peço pela saúde deles e peço pela minha saúde. E pela do Daniel. Por quê? Porque nós temos que estar bem para conduzi-los. Entendeu? Então eu tenho que estar bem emocionalmente, eu tenho que estar bem fisicamente.
Depois que eles estiverem encaminhados com uma certa idade e tal, eu não me preocupo muito mais com isso, mas eu quero poder cuidar deles. E isso realmente eu acho que é uma preocupação sua, é uma preocupação do Johnny, é uma preocupação de todos, né? Você estar bem para você poder conduzir os seus filhos. Até porque nossa família é muito pequena. Minha mãe e meu pai faleceram, né? O pai do Daniel já faleceu, a mãe dele também não está nada bem, está passando por uma série de problemas. Então a gente procura sempre fazer a nossa família muito pequena, que nós possamos cuidar das nossas crianças, né? Então isso que eu ponho a cabeça no travesseiro e penso assim, que Deus me dê mais um dia para que eu possa estar junto com Continuar eles. fazendo a diferença na vida deles. Que eles tenham saúde para continuar sendo meus filhos, porque eles fazem uma parte tão grande de mim hoje que eu não sei o que seria sem os dois. Não sei, não consigo imaginar. Às vezes eu vou visitar um cliente, vou numa obra, fico 4, 5 horas fora, eu fico desesperado. Quando eu chego, eles, mãe, onde é que você está? Que graça. Gente, para quem não tem filhos, acreditem, isso não tem preço. Não existe nada que se compare. Não. E aí, para a criança, Mel, não tem sexo, não tem cor, não tem sabor e não tem gosto. Eles amam porque amam. É uma pena que, com o tempo, né, as crianças vão adquirindo maldade, a gente vai se transformando num ser humano um pouco diferente pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que ele consome. Mas, assim, a ingenuidade de uma criança é a parte mais bonita de toda a história. Eles poderem acreditar em você e eles seguirem a tua cartilha, né? Como você fala assim, mamãe, se eu não fizer isso, pode acontecer. Sim, filho, pode acontecer. Então, você presta atenção. Porque pessoas que fazem não coisas boas são punidas. É verdade? Então eu vou ser bom. Né? Eles não têm medo, eles acreditam. E isso é a parte mais bonita da vida. É você poder levar isso adiante. E isso eles vão... Que nem eu falei para você na nossa entrevista. Eu, graças a Deus, eu tive uma infância muito boa. Muito, muito boa. Eu tive pais que me amaram muito. Eu tive avós que me amaram muito. Eu tive tias. Eu tive primos. A gente brincava muito. A gente acreditava no coelhinho. A gente acreditava em Papai Noel há 10 anos. Sabe? Até um dia, a nossa tia amassando o papel da Páscoa, e nós vimos o barulho que a gente disse, meu Deus, não existe coelhinho, o coelhinho é tia Rosa, sim, o coelhinho é tia Rosa. O coelhinho é a tia Rosa. Né? E isso é a parte mais bonita da história, né? De você deixar para essa criança uma infância bonita, de eles terem boas recordações. E a gente preza muito por isso, a qualidade de vida deles. Não importa muito a nossa, sabe? Eu e o Daniel, a gente se cuida muito. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Nós temos uma cumplicidade muito grande. Muito grande. Então, nosso Que amor bênção, Lu. e o nosso amor por eles é muito compartilhado, sabe? Assim, a gente pensa as mesmas coisas. Eu sou mais permissivo, né? Eu permito mais as safadezas deles. O Daniel é mais rígido, né? Mas os diferentes dão certo, né? Se complementam. Se complementam. Então eles sabem que comigo eles têm determinadas situações boas e com o Daniel eles têm outras. Então, criança assim, né? Um pouquinho vai para lá, um pouquinho vai para cá, mas eles, por exemplo, o Lourenço é muito apegado com o Daniel, a Antonella é muito apegada comigo, né? E isso até eu comentei com você. Teve uma amiga que ela é muito espiritualizada e ela disse uma vez para mim que a Antonella, ela foi tirada de mim em outras vidas e agora ela voltou. E eu acredito muito nisso, porque nós temos uma cumplicidade desde o primeiro dia que a gente se viu, né? E uma conexão inexplicável. Ela já sabia que o Daniel e eu éramos a família dela, desde o primeiro dia. O Lourenço não, o Lourenço demorou 1 ano. A gente falava assim, filho, vem comigo, vem ficar comigo, vem me dar um abraço. Ele olhava assim de lado, aquele olhão preto, sabe? Tipo assim, esse cara, entendeu? Que graça. Foi conquistando, e hoje ele é uma criança maravilhosa que está totalmente inserida dentro dentro do nosso grupo familiar. Ele ama a irmã incondicionalmente, não pode ficar sem ela e ela a ele, né? São muito cúmplices nas bagunças, nas alegrias, nas tristezas, em tudo. Então eu digo assim, a gente formou uma família muito legal, sabe? A gente luta por isso, né?
E a gente quer que, eu sempre falo assim, quem estiver lá perto, que tiver com vontade, faça. Vai atrás, corre atrás. Uma das coisas que me empolgou muito, uma vez, um pouco antes de adotar, eu vi um ditado que dizia assim, cuidado com os medos. Eles adoram roubar os seus sonhos. E é a maior verdade, não tenha medo. Vá, sabe? Quando a gente faz o curso, a gente viu muito par homoafetivo, 2 homens, 2 mulheres, pai solteiro, mãe solteira, né? Casal já que já tinha filhos. Por quê? Querem aumentar a família, querem trazer um pouco, dividir isso. E isso é muito legal. E às vezes a pessoa fica assim, ai, pois é, eu já vi falar tão mal, tão bem que filho adotado mata pai no final da história, que isso, aquilo. Gente, né, não existe nada disso. Nada. Sabe? Tudo isso é mito. Assim como existe na família de um casal hétero que teve um filho, como acontece numa pessoa que adotou. Então vai tudo de como você conduzir as coisas. Que nem eu falei, você não pode moldar uma criança, mas você pode mostrar outros princípios. Existe a parte genética e existe a parte que você demonstra. E eu acredito assim, entre fazer uma coisa errada e ter alguma coisa que foi feita com muito amor, que foi construído desde o início, ele vai pelo amor. E uma coisa que eu sempre falo, que eu ouvi uma vez também, na história da vida dessas crianças que elas foram adotadas, existe tijolinhos faltando nessa parede. Faltam aqui, faltam ali, faltam ali. Mas não é a falta de 4, 5 tijolinhos que vai comprometer a estabilidade dessa parede. Ela não vai cair. Né? E você, aos poucos, você vai preenchendo esses tijolinhos faltantes. E você vai ter uma parede estável, vai ter uma fortaleza. Então eu digo assim, acredite, vá em frente, divida o que você tem com alguém. Divida, partilhe os teus conhecimentos, o amor que você ganhou dos teus pais, dos teus avós, divida com eles. Gente, a vida passa tão rápido. A felicidade está no partilhar, né? Que felicidade. Você diz assim, olha, que legal, já pensou quando o Cauê tiver, com 15 anos, falou assim, nossa, como você fala bem, cara, com quem você aprendeu isso? Ah, aprendi com a minha mãe. Minha mãe faz maravilhoso, fala Você não existe. Deixa eu te dizer o seguinte. A gente quer trazer os dois aqui para a gente encerrar a live com os dois. Nós estamos a 3 minutos de encerrar. Então eu só quero dar um aviso, já me despido. O Lu já levantou e já saiu. Pessoal, então a gente vai terminar a live com o Lu, a Antonélio Lorenzo. Na semana que vem, nós voltamos com a Laura, que ela é a mãe de 2 filhos, sendo um deles autista. Tá? O Antonélio e o Lorenzo já chegaram ali. Oi! Oi, Dani! Ai, que bom ver você também! Gente, essa família não tem como não se emocionar no final de uma live com esse quarteto. Ó, pra vocês, ó. Gente, parabéns por essa família linda que vocês construíram. Só razão de orgulho, porque vocês conseguiram formar uma família linda dessa, viu? Um beijo, Antonella. Lu, que Deus abençoe vocês imensamente. Muito obrigada por vocês terem abrilhantado a nossa noite, terem nos trazido informações tão relevantes, ter conseguido mudar a vida de algumas pessoas, que tenho a certeza que hoje vocês conseguiram trazer informações para muita gente. Que Deus abençoe vocês imensamente. Amém, Mel. Fiquem com Deus e a gente acredita que a gente pode mudar mesmo. E qualquer dúvida, manda para você e a gente responde. Beijo! Um beijo grande! Pessoal, então só para a gente finalizar, no sábado que vem, a Laura Fagundes vai estar com a gente. A Laura Fagundes, uma delas, a mais velha, sofre de transtorno do espectro autista e ela vai trazer muito desse desafio para a gente. O Lorenzo hoje tem 7 anos, o Francisco tem 4. Vai trazer muito desse desafio para a gente, como é a rotina, quais são, né, as dificuldades que eles têm na adaptação da rotina, mas principalmente na forma como as pessoas ainda encaram essa situação por falta de informação. Eu espero vocês. Muito obrigada por terem acompanhado as nossas lives, por estarem acompanhando. Espero que as lives tenham trazido muita conexão e realmente muitas informações relevantes para a vida de vocês. E no sábado que vem, excepcionalmente no sábado,
estamos de volta. Tá bom? Uma excelente semana para vocês e que Deus nos abençoe. Tchau!